Que é isso, Giro? Tamarindo, né? Isso é por caseiro. Assim, não. É bom, rapaz. Bora mesmo. Nunca vi um tamarindo. Vamos lá, Arlindo. É bom, viu? Ela vem? Deixa eu cheirar? Vem. É bom. Vamos lá, Dulce. Bora. De mosquitos. Telencéfalo, revisão. Não, bom pessoal, telencéfalo, como vocês sabem, que é o conjunto de todos os giros e sucos, tá? Deve ser estudado a partir de 3 visões diferentes, ou seja, a aula vai ser dividida em 3 partes diferentes. Seria o estudo da face superolateral do telencéfalo, que é uma face convexa, que está relacionada com os ossos da calota craniana, tá? Uma face medial, esta já é mais plana, tá? E uma face inferior, que é mais irregular, que guarda relação com os ossos da base do crânio, tá? Iniciando pela face superolateral do telencéfalo, sempre é importante reconhecer 2 sulcos que são mais importantes do ponto de vista de referência anatômica, que é o grande sulco central, ou sulco de Rolando, tá? Sulco central, sempre muito fácil de ser encontrado, porque é aquele sulco que se inicia na face medial do telencéfalo e segue em direção ao sulco lateral do telencéfalo, e quase sempre é separado dele por meio de uma pequena prega de córtex aqui, certo? Também é facilmente reconhecido porque entre eles existem 2 sulcos paralelos, sempre paralelo a ele. Que o mais anterior é o sulco pré-central, o mais posterior é o pós-central, tá? E o sulco central sempre entre eles. Importante referência anatômica. A segunda referência que a gente deve assinalar é o sulco lateral. Na verdade, o que nós observamos na face superolateral do telencéfalo são seus ramos, né? O ramo posterior do sulco lateral, marcado em vermelho. O ramo posterior do sulco lateral, assim como seus ramos, o ramo anterior e o ramo ascendente, que aqui não está numa visão não está tão visível como no lado direito, que a gente consegue observar aqui. Ramo posterior do sulco lateral, o ramo anterior e o ramo ascendente. Esses 3 ramos vão dividir o giro frontal inferior em algumas partes que a gente vai ver depois, tá? Então, o sulco central e o ramo posterior do sulco lateral, ou sulco lateral, certo? Beleza. Iniciando agora, tá vendo? Iniciando agora o estudo do lobo frontal. Como vocês sabem, o telencéfalo é dividido em lobos. Não cabe a nós dividir aqui esses lobos, mas a gente vai iniciar já o estudo e depois a gente vai fazendo uma alusão a essa divisão. À frente do sulco central nós temos o lobo frontal, certo? Bastante simples, a partir do momento que a gente utiliza o sulco central como referência. À frente dele, paralelo a ele, nós temos o sulco pré-central, tá? Sulco central, sulco pré-central. Vai ser melhor de observá-los do lado esquerdo aqui. Sulco central, sulco pré-central. Como vocês sabem, a maioria dos giros e sulcos do telencéfalo não são constantes, né? Tem uma certa variabilidade, até de um hemisfério para o outro, como a gente pode observar nessa própria peça. Vou procurar sempre os mais constantes de uma forma mais didática, da forma mais didática possível, para vocês entenderem essa divisão, tá? Mas o sulco pré-central é sempre paralelo e anterior central, ao sulco central, tá? E perpendicularmente ao sulco pré-central, existem mais 2 outros sulcos, que são o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior, marcados em roxo e em rosa, respectivamente. Tá? Praticamente são esses os sulcos a serem reconhecidos no lobo frontal. Vocês falam sulco central, sulco pré-central, sulco frontal superior, sulco frontal inferior. Estes sulcos vão delimitar entre si os giros do lobo frontal, tá? A serem reconhecidos. Vamos lá. Entre o sulco central e o sulco pré-central, giro pré-central, tá? Importante funcionalmente por se tratar por ser o córtex que o recobre corresponde à área 4 de Brodmann, que é a área motora primária, tá? Justamente aqui, a partir de neurônios aqui localizados, que se origina o importante trato córtico espinhal, tá? Giro pré-central. Entre o sulco frontal superior e a fissura longitudinal do cérebro, nós temos a face superolateral do giro frontal superior, tá? É importante fazer essa alusão,
porque existe também a face medial do giro frontal superior, ou seja, um giro com duas faces a serem estudadas em planos diferentes, tá? Então, o giro frontal superior, entre o sulco frontal superior, o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior, um outro giro frontal médio, tá? Giro frontal médio. Abaixo do sulco frontal inferior e entre este e o sulco lateral, nós temos o giro frontal inferior, tá? Giro esse que vai ser dividido em 3 partes. Obviamente essa divisão é mais importante do lado esquerdo, até por uma função, por uma noção lógica de função, tá? Mas aqui, como a gente está detalhando mais a anatomia, pouco importa isso. Lembrar que o sulco lateral possui 3 ramos, tá? Existe um ramo posterior, um ramo ascendente e um ramo anterior desse sulco lateral. O horário era agora, sempre que eu já estou bem acomodada aqui, né? Eu vou deixar de 3 horas. Pode deixar, Gabi, pode deixar que eu Então, aí eu já fiquei com o caso de 29h30 na terça-feira. Aí ficar até 2 horas. Corta. Corta lá em casa. Então, vamos lá. Abaixo do sulco frontal inferior e dos ramos do sulco lateral, nós podemos dividir as partes do giro frontal inferior da seguinte maneira. Adiante do ramo anterior ou à frente do ramo anterior do sulco lateral, nós temos a parte orbital do giro frontal inferior. Parte essa assim chamada por estar em relação ou estar em contato com a lâmina orbital do osso frontal, que corresponde ao teto da órbita, tá? Órbita é aquela cavidade no crânio onde está abrigado, onde está alojado o globo ocular, tá? Entre o ramo anterior e o ramo ascendente, existe uma pequena prega do giro frontal inferior de formato triangular, de fato, que é a parte triangular do giro frontal inferior, certo? Isso sempre cai. E é importante saber também que posteriormente, ou pelo menos por trás do ramo ascendente do sulco lateral, nós temos a parte opercular do giro frontal inferior. Funcionalmente, principalmente do lado esquerdo, como eu já falei, a parte triangular e a parte opercular são mais importantes, pois correspondem à área 45 ou 44 e 45 de Brodmann, que é a área de Broca. Função, expressão motora da linguagem, de forma bem resumida, tá? A área de Broca. Os dois, 45 e parte opercular. Tranquilo? Beleza. Paretal. Da face superolateral do telencéfalo, chegamos agora ao lobo localizado abaixo do sulco lateral, que é o lobo temporal, tá? Ramo posterior, os sulcos a serem descritos nesse lobo são de cima para baixo, ramo posterior do sulco lateral, sulco temporal superior, sulco temporal inferior, está um pouco irregular aqui, mas aí ele está. E, por fim, o sulco occipito temporal. Revisando, ramo posterior do sulco lateral, sulco temporal superior, sulco temporal inferior e sulco colateral. Não, sulco occipito temporal, tá, pessoal? O sulco occipito temporal, assim como o sulco colateral e o sulco do hipocampo, são sulcos a serem descritos também na face inferior do telencéfalo, portanto, mais na frente, fazer uma nova referência a eles, tá? Mas escrevendo aqui, ó, entre o ramo posterior do sulco lateral e o sulco temporal superior, giro temporal superior. Entre este sulco e o sulco temporal inferior, giro temporal médio. Abaixo do sulco temporal inferior e acima do sulco occipito temporal, giro temporal inferior, tá? Importante apenas a relação que existe no giro temporal superior. Lembrar que no giro temporal superior existe um giro bem particular, bem individualizado, bem no assoalho também do ramo posterior do sulco lateral, que ele adota um trajeto diferente dos demais giros do lobo temporal. Enquanto a maioria dos giros do lobo temporal adota um trajeto em direção ao polo temporal, esse giro ele adota um trajeto de medial para lateral. Esse é um importante giro temporal transverso anterior. Importante por quê? Porque justamente seu córtex abriga a área 41 e 42 de Brodmann, que é a área auditiva primária, tá? É justamente aqui onde terminam as radiações auditivas oriundas lá do corpo geniculado medial, tá? Giro temporal transverso anterior. Isso é o lobo temporal. Chegando agora o lobo parietal, a partir da visão superlateral do telencéfalo, nós temos que reconhecer primeiramente aqueles sulcos de referência que a gente já marcou anteriormente, né? O sulco central, tá aqui, sempre fácil de ser encontrado, tá? E paralelo e anterior a ele, ou posterior, melhor dizendo, nós temos o sulco pós-central, tá?
sulco pós-central. Beleza. Sulco central, sulco pós-central. Além do sulco pós-central, o lobo parietal também apresenta o sulco intraparietal, certo? Sulco intraparietal que apresenta, assim como os giros frontais superiores e inferiores apresentam uma relação de perpendicularidade com o sulco pré-central, o sulco intraparietal também se faz perpendicular ao sulco pós-central, tá? Também é fácil identificar, certo? Sulco central, sulco pós-central, sulco intraparietal, Certo. que não deve ser confundido com o sulco subparietal, que é um sulco nome similar, mas que vai ser abordado na face medial do telencéfalo, tá? Você mostra o percurso aí do intraparietal? Aqui, ó, o sulco intraparietal inicia-se perpendicularmente ao pós-central e adota um trajeto como os demais sulcos a serem estudados. Ele adota um trajeto em direção ao polo occipital, tá? Diferentemente dos sulcos centrais, do pré-central, do central e do pós-central, tá? Entre esses sulcos vamos individualizar alguns giros e, no caso do lobo parietal, alguns lóbulos, tá? Entre o sulco central e o sulco pós-central nós temos o giro pós-central, também importante funcionalmente, pois ele abriga partes da área 3, 2 e 1 de Brodmann, que nada mais é que a área sonestésica primária, tá? Na face superlateral, assim como o giro pré-central, é mais pertinente, está mais relacionado com, segundo Penfield, com a parte de face, membro superior, tá? Diferentemente do lobo. Em trajeto perpendicular ao sulco pós-central, nós temos o sulco intraparietal, que vai dividir os dois lóbulos parietais entre si, tá? O lóbulo parietal superior, certo? Que vai desde o sulco intraparietal e a fissura longitudinal do cérebro, e o lóbulo parietal inferior. Este, para o critério de informação anatômica, de fato, vai apresentar dois giros importantes, que é o giro supramarginal e o giro angular, tá? E o giro angular. Sendo o giro supramarginal um pouco mais anterior que o giro angular, certo? O giro supramarginal é muito fácil de ser encontrado quando a gente tem como referência o ramo posterior do sulco lateral. Sempre vai acabar sendo abraçado pelo giro supramarginal, que é a área 40 de Brodmann, tá? O giro angular, por sua vez, assim como o giro supramarginal, ele também abraça um sulco. Entretanto, na sua condição, ele abraça o sulco temporal superior, tá? Então, no término no ramo posterior do sulco lateral, giro supramarginal. No término, na parte mais posterior do sulco temporal superior, já descrito anteriormente, giro angular, área 40 de Brodmann, área 39 de Brodmann. Do lado direito estão relacionados com a área temporoparietal. Do lado direito, função clássica, que é aquela noção de espaço pessoal e peripessoal. Lesão nessa região vai trazer, entre outros sintomas, também a síndrome da negligência, ou hemnegligência, tá? Em que o paciente simplesmente negligencia sobre o lado esquerdo do corpo, tá? Do lado direito não, do lado esquerdo, pois já mais relacionado com o hemisfério dominante, esses giros aqui também serão descritos, giro angular e o giro supramarginal e o giro angular, tá? Eles aqui também têm alguma noção de espaço, uma vez que a lesão aqui também causa a chamada síndrome de Geschmann, em que há uma certa agnosia de noção pessoal, agnosia digital, agnosia direita e esquerda, também caracteriza a síndrome de Geschmann. Mas é importante ressaltar que esses giros também apresentam funções neurolinguísticas, tá? O giro angular está relacionado principalmente, o giro angular está relacionado principalmente com a conexão, estabeleceu uma conexão entre áreas visuais e a área de Wernicke. Vocês lembram que a área de Wernicke corresponde à área de interpretação da linguagem e está localizada na parte mais posterior da área 22 de Brodmann. Enquanto o giro supramarginal, por estar interposto entre a área de Wernicke e áreas somestésicas, o giro supramarginal também vai ter uma relação linguística, também relacionada com a linguagem visual, mas também com linguagem tateada, tá? Linguagem tateada com uma leitura braille, certo? Giro supramarginal, giro angular, tá? 40 e 39 de Brodmann, respectivamente. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo. A ínsula também é um lobo que deve ser estudado na face superlateral do telencéfalo. Ele, na verdade, é um lobo que se desenvolveu menos que os demais durante o desenvolvimento embrionário, de forma que ele foi encoberto pelo lobo frontal, o lobo parietal e o lobo temporal. Para observá-lo, é necessário retirar o chamado opérculo fronto-parieto-temporal. Retirado o opérculo, a gente observa aqui, ó, a ínsula está aqui,
bem escondido, e seus giros e sulcos. E aqui ela já está uma ínsula mais bem isolada, bem dissecada, tá? Estruturas da ínsula também são bem facilmente descritas. Existe o sulco circular da ínsula, sulco esse que isola a ínsula dos demais lobos, tá? O sulco central da ínsula, que separa os giros da ínsula entre si, tá? Sulco circular, vou deixar ele mais para cá, sulco central da ínsula, que vai dividir os giros da ínsula entre si. Giro longo da ínsula mais posterior, giro curto ou giros curtos da ínsula mais anteriores, tá? Revisando de forma bem mais direta, sulco circular, sulco central, giro longo da ínsula, giros curtos da ínsula, tá? Existe apenas uma estrutura a mais a ser detalhada, que é o límen da ínsula. Anatomicamente, o límen da ínsula corresponde a um ponto comum, a um ponto de convergência dos giros curtos da ínsula, tá? Mas a ínsula é praticamente isso.